Bom, como a Dilza colocou, hoje a nossa exposição será sobre o Evangelho no lar. Deixa eu só abrir aqui. Para iniciarmos, falaremos sobre a fundamentação doutrinária do Evangelho no lar. Por que ele precisa e por que ele é necessário ser realizado no lar? Então, nós vamos ter Emmanuel, que destaca a importância dessa prática nos lares, quando afirma: o culto do Evangelho no lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Quando o ensinamento do Mestre vibre entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. E temos também Bezerra de Menezes, que vai nos dizer: trabalhemos pela implantação do Evangelho no lar, quando estiver no alcance de nossas possibilidades. Trazer as claridades da Boa Nova ao templo da família, a aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pôde oferecer. O Espírito Sheila traz que organizemos o nosso agrupamento doméstico do Evangelho. O lar é o coração do organismo social. Em casa começa a nossa missão no mundo. Entre as paredes do templo familiar, preparamo-nos para a vida com todos. Isso está no livro Luz no Lar, capítulo 9, ditado pelo Espírito Sheila. No Livro dos Espíritos, na questão 775, Allan Kardec faz a seguinte indagação aos espíritos: qual seria, para a sociedade, o resultado do relaxamento dos laços de família? E os espíritos respondem: um recrudescimento do egoísmo. Será impossível a construção de uma sociedade moldada sob as bases do equilíbrio, da decência e da dignidade, sem a edificação saudável, amadurecida e responsável da família. Então, os espíritos nos esclarecem que a constituição familiar, ela é necessária. Se não acontece, é impossível a construção de uma sociedade em equilíbrio, em decência, em dignidade, porque é necessário o amadurecimento dentro da família e a edificação saudável. Nós vamos encontrar uma obra, na obra Jesus no Lar, essa obra aqui, maravilhosa, que é até a obra que nós realizamos, o Evangelho no Lar, dos trabalhadores da SEAC. Nessa obra aqui, nós vamos encontrar essa afirmação aqui do Cristo. A fala do Cristo é de profundo significado, pois ela ressalta a importância do lar como um ambiente de formação moral e espiritual. No primeiro capítulo aqui desse livro, Jesus vem dizer: assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola, é o primeiro templo da alma,
A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. O lar como reflexo do mundo, assim também é o lar diante do mundo. Sugere que o lar é um microcosmo da sociedade. As energias, os valores e os comportamentos cultivados no lar se refletem no mundo exterior de cada um de nós. Então, nessa fala do Cristo, a gente pode retirar que o lar como primeira escola e templo da alma. O berço doméstico é a primeira escola, é o primeiro templo da alma. Destaca o papel fundamental na educação espiritual. É no lar que a alma inicia sua jornada de aprendizado, aqui, reencarnado, absorvendo os valores e princípios que nortearão sua vida. O lar, ele é considerado um templo porque é um espaço sagrado onde os laços afetivos são cultivados, onde a fé é nutrida, onde a alma se conecta com a espiritualidade, e nesse ambiente que os espíritos que reencarnaram recebem as primeiras lições sobre a vida e a importância do amor e da caridade. Isso tudo a gente retira dessa pequena frase do Cristo. E podemos tirar mais ainda. Quando Jesus fala que o lar como exportador de caracteres, o que seriam esses caracteres? Reforçando que a casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Reforça a ideia de que o lar é o principal agente de formação do caráter. Os valores, os hábitos e os comportamentos aprendidos no lar influenciam a forma como o indivíduo se relaciona com o mundo e contribui para a sociedade. A doutrina espírita nos lembra da responsabilidade dos pais educadores na formação do caráter dos filhos. E o lar deve ser um ambiente propício ao desenvolvimento de virtudes como a honestidade, a paciência, a tolerância e a compaixão. Isso tudo nós podemos retirar dessa frase de Jesus. Alguns podem estar pensando, mas será? Parece que o meu lar não é assim. Nós vamos hoje entender tudo isso. E continua nesse livro aqui, Jesus no Lar. Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. A mesa da nossa casa é o lar do nosso pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que constitui a fartura, começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sob a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação, que é a leitura que a Fernanda fez hoje no início da nossa atividade. Meditação. E a meditação elevada desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Isso nós vamos encontrar aqui, numa obra mediúnica,
aonde esse espírito, Neio Lúcio, ele estava presente. A casa de Simão Pedro, depois conhecida como a Casa do Caminho, e ele participava desse evangelho. E nesse livro aqui, traz lições, 45, se eu não me engano, lições que ele ouviu do próprio Cristo e depois ele traz na psicografia de Chico Xavier essas lições para todos nós. Os espíritos superiores nos esclarecem que a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele, sem nenhum apêndice. Somos nós e Deus. E há 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Então, a prece, nós precisamos louvar, pedir e agradecer. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 659. O Evangelho no Lar é essa conexão direta com o Pai, onde nós vamos louvar, pedir e agradecer. Louvar pela nossa existência, pedir o que nos é necessário, lembrando sempre que seja feita a vossa vontade, e agradecer a oportunidade que nós estamos tendo de estarmos novamente aqui. Se o Pai que nos dá o trigo, o solo, envia-nos a luz, a fartura começa no grão. Por essa obra, então, nós temos a informação que o culto do Evangelho no lar não inicia com a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. É o louvar, pedir e agradecer a Deus dentro dos nossos lares. Quando o ensinamento do Mestre vibra entre 4 paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade. Estamos colhendo mais um ensinamento sobre os efeitos da prece. Nunca poderemos enumerar todos os benefícios da oração. Toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acendem em torno. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Compreenderam? Isso é Aniceto, no livro Os Mensageiros, explicando a André Luiz o que acontecia no lar quando ocorria o culto do Evangelho no lar. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. É uma couraça que nos protege do quê? Daquilo que pode nos influenciar, daquilo que pode nos atingir. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. As entidades da sombra experimentam choques de vulto em contato com as vibrações luminosas deste santuário doméstico. E é por isso que se mantém à distância, procurando outros rumos. Capítulo 37 do livro Os Mensageiros. Ele nos esclarece
Quando nós realizamos o Evangelho no lar, as entidades, os nossos irmãos inferiores, não conseguem adentrar o nosso lar. Pela luz, pelas vibrações luminosas que dali saem. Olha a importância da realização do Evangelho no lar. Nós vamos encontrar em João a fala do Cristo quando ele fala com a mulher samaritana. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então, o Evangelho no lar é também considerado um ato de adoração a Deus, e por que não a serviço da fé viva, sem aquiescência e concurso do coração. Se possível, continuemos trabalhando sob a tormenta, removendo os espinheiros da discórdia, ou transformando as pedras do mal em flores de compreensão, suportando com heroísmo o clima de sacrifício. Mas, se a ventania nos compele as pausas de repouso, não admitamos o bolor do desânimo nos serviços iniciados. Olha a importância do trabalho, do serviço. Não admitamos o bolor do desânimo nos serviços iniciados. Sustentemos em casa a chama de nossa esperança, estudando a revelação divina, praticando a fraternidade e crescendo em amor e sabedoria, porque segundo a promessa do Evangelho Redentor, onde estiverem 2 ou 3 corações reunidos em seu nome, aí estará Jesus, amparando-nos para a ascensão à luz celestial, hoje, amanhã e sempre. Do livro Luz no Lar, capítulo 9, do Espírito Cheio. Então, o estudo do Evangelho no lar, sob a orientação da verdade espírita, conduz-nos ao entendimento da lei de Deus, porque Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. É o que nós estávamos conversando quinta-feira no estudo. Às vezes a lei civil não consegue acompanhar o progresso da humanidade. Por isso é que se nos depara nessa lei os princípios dos deveres para com Deus e para com o próximo, a base da sua doutrina, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e das falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-la passar do que as reduzido a esta última prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E acrescentando, aí estão todas as leis e os profetas. Isso nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, item 3. E vamos falar sobre as importâncias de fazer o Evangelho no lar. Estudar o Evangelho de Jesus possibilita compreender os ensinamentos cristãos, cuja prática nos conduz ao aprimoramento moral. Criar em todos os lares o hábito de se reunir em família, para despertar e acentuar nos familiares o sentimento de fraternidade. Pelo momento de paz que o Evangelho proporciona ao lar, pela união das criaturas, propiciando a cada um uma vivência tranquila e equilibrada. Quando fala ali o aprimoramento moral, estudar o Evangelho de Jesus
possibilita compreender os ensinamentos e nos conduz ao aprimoramento moral, nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 4. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então, o verdadeiro espírita não é aquele que está na casa espírita há 30, 40, 50 anos. O verdadeiro espírita será aquele que, pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então, isso quer dizer que todos nós somos verdadeiros espíritas se estamos praticando o que está lá no Evangelho, domando as nossas más inclinações e fazendo a nossa transformação moral. Não importa se chegamos hoje, ontem ou há um mês. Se estamos no caminho da nossa transformação moral, do nosso progresso e da nossa evolução, nós somos verdadeiros espíritas. Isso é o que Kardec coloca lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 4. Ocorre, porém, que domar as más inclinações, como proposto por Kardec, implica submeter-nos a um processo autoeducativo, no qual a chamada educação dos sentimentos terá sempre primazia. Joana de Ângeles, mentora de Divaldo, referiu-se ao tema em mais de uma oportunidade, destacando sempre como medida inicial da transformação moral. Olha o que Joana traz. A medida inicial para a transformação moral. O processo do autoconhecimento. A partir do qual, ciente de suas necessidades reais, possa o indivíduo enfrentar o fundo escuro de sua alma e, desse modo, com todo o empenho, domar suas tendências, inclinações infelizes. Todos nós temos partes escuras, ou fundos escuros dos nossos espíritos. E não é esconder que nós vamos conseguir avançar. É acolher. Acolher esse fundo escuro da nossa alma. É acolher o que nós temos de mais imperfeito, mas com o olhar de compreensão e de acolhimento que era o que eu conseguia fazer. Era o que eu podia fazer. Uma criança, quando ela inicia as primeiras séries na escola, ela não aprende a traçar as letras quando ela adentra a escola. Pega um caderno de uma criança que está passando pela alfabetização, nós vamos encontrar vários borrões. Apaga, tenta de novo. Mas a criança que está na 4ª série, ela já tem uma letra muito mais desenhada, ela conhece tudo, ela conhece como é a caligrafia, ela sabe fazer ali o contorno das letras. Essa criança, se ela pegar o caderno da 1ª série, ela vai pegar o caderno e vai, olha só, o que é isso? Eu não sabia? Não, nós temos que nos acolher. Era o que nós conseguimos fazer. O processo de evolução, o progresso que nós estamos inseridos, é necessário esse autoconhecimento. Encontrando as nossas mazelas, fazendo nosso acolhimento, e assim nós avançamos. E estudar o Evangelho no lar traz essa importância. Porque a gente vai entrando em contato com a espiritualidade. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas, no capítulo 9, intitulado Dentro do Lar,
no livro SOS Família, Joana de Ângeles nos traz elucidações, que acredito que, como eu, alguns possam estar tendo. Como fazer o evangelho? Como assim? A minha família é toda desequilibrada? Eu vou fazer o evangelho? Ela começa assim: famílias problemas, irmãos que se antagonizam, cônjuges em lamentáveis litígios, animosidades entre filhos e pai, farpas, filha e mãe, afetos conjugais que se desmantelam, torvas acrimônias, sorrisos filiais que se transfiguram em idiosincrâncias e venditas, tempestades verbais em discussões extemporâneas, agressões infelizes de consequências fatais, tragédias nas paredes estreitas das famílias, enfermidades rigorosas sob látegos de impiedosa maldade, mãos encarnecidas sob tormentos de filhos, dominados por ódio inomináveis, pais enfermos açoitados por filhas obsediadas, em conúbios satânicos de reações violentas em cadeia de ira. Irmãos dependentes, sofrendo agressões e recebendo amargos pães, fabricados com vinagre e fel de queixa e recriminações. Famílias em guerras, tiranizantes, famílias problemas. É da lei divina que o infrator renasça ligado à infração que o caracteriza. A justiça celeste estabeleceu que a sementeira tem caráter espontâneo, mas a colheita tem impositivo de obrigatoriedade. O esposo negligente de ontem, hoje recebe no lar a antiga companheira nas vestes de filha, ingrata e maldizente. A nubente atormentada que no passado desrespeitou o lar, acolhe nos braços, no presente, o esposo traído, vestindo as roupas de filho, insidioso e cruel. O companheiro do pretérito, culposo, se reivincula pela consanguinidade à vítima desesperada, reencontrando-a em casa como irmão impenitente e odioso. O braço açoitador se imobiliza sob vergastadas de loucura, encarcerada nos trajos da família. Desconsideração do outrora, desrespeito da atualidade, insânia gerando sandice e criminalidade alimentando aversões. Chacais produzindo chacais. Lobos tombando em armadilhas para lobos. Cobradores reencarnados junto às dívidas, na província do Instituto da Família, dentro do lar. Acende a claridade do Evangelho no lar. Joana, acende a claridade do Evangelho no lar e ama a tua família problema, exercitando humildade e resignação. Preserva a paciência, elaborando o curso de amor nos exercícios diários do silêncio, entre os panos da piedade para os que te compartem o ninho doméstico, revivendo os dias idos com exencrandas caratonhas, sorvendo azedume e miasmas. Não renasceste ali por circunstâncias anacrônica ou casual. Nós não estamos no nosso lar por uma circunstância casual. Não resides com uma família problema por fator fortuito, nem por engano dos espíritos egrégios. Não foi um erro estarmos aonde estamos.
escolheste, antes do retorno ao veículo físico, aqueles que dividiriam contigo as aflições superlativas e os próprios desenganos. Solicitaste a bênção da presença dos que te cercam em casa, para librares com segurança nos cismos para onde rumas. Sem eles, faltariam bases para os teus pés jornadeiros. Sem a exigência deles, não serias digno de compartilhar a vilegiatura espiritual com os amorosos guias que te esperam. São eles, os parentes severos, nos trajos de verdugos inclementes, a lição de paciência que necessitas viver, aprendendo a amar os difíceis de amor para te candidatares ao amor que a todos ama. A mensagem espírita que agora rutila no teu espírito, transformando em farol de vivo amor e sabedoria, é o remédio, consolo para as tuas dores no lar. Não é só as suas dores, é nas nossas dores no lar. O antídoto e o tratado de ar místico para o campo de batalha, onde esgrimas com as armas da fé e da bondade, apaziguando, compreendendo, desculpando, confiando em horas e dias melhores para o futuro. Apoia-te ao bastão da certeza reencarnacionista, aproveita o padecimento ultriz, ajuda os verdugos da tua harmonia, mas dá-lhes a luz do conhecimento espírita, para que também eles, os problemas em si mesmos, elucidem os próprios enigmas e dramas, rumando para experiências novas, com o coração afervorado e o espírito tranquilo. Joana de Ângeles, no livro SOS Família. Nós esclarecemos que temos a família que nós solicitamos. Temos aqueles que estão ao nosso redor que necessitamos. Uma vez aqui, eu havia comentado que eu tinha como obsessor a minha mãe e minha filha. Como assim? Sua mãe e sua filha obsessora? Eu passei no vestibular, comecei a estudar. Fiz vestibular, passei. A minha filha falou para mim assim, você não vai terminar. A minha mãe olhou para mim e disse, você não vai terminar. São obsessores. E eu agradeci, porque eu falei, agora eu preciso terminar. Agora eu vou terminar. Porque duas falando para mim não terminar, eu preciso ser melhor do que essa fala. Eu vou terminar. E terminei. Foram duas obsessoras, mas eu agradeci aquela fala. E às vezes nós temos exatamente irmãos, pais, tios, familiares que nos cobram. Ah, não. E aí nós temos que fazer esse olhar para dentro, esse autoconhecimento. Não, agora eu preciso ser melhor. Eu estou nessa transformação, então eu preciso ser melhor. Olha a importância do Evangelho no lar. Continuando as importâncias, nós temos higienizar o lar por pensamentos e sentimentos elevados e favorecer a influência dos mensageiros do bem. Facilitar no lar e fora dele o amparo necessário diante das dificuldades materiais e espirituais, mantendo operantes os princípios da vigilância e da oração. Elevar o padrão vibratório dos componentes do lar e contribuir com o plano espiritual na obtenção de um mundo melhor e tornar o Evangelho conhecido, compreendido, sentido e exemplificado em todos os ambientes. Voltando ao livro Mensageiros,
Os Mensageiros, vou relatar para vocês um capítulo aqui, um pouquinho do capítulo, para dar vontade de vocês lerem depois. Com tamanha naturalidade, se sentaram todos em torno da mesa, que compreendi a antiguidade daquele abençoado costume familiar. É André Luiz narrando o que estava acontecendo no lar. Ele percebeu que aquela família, em determinado horário, se reuniram em torno de uma mesa e ele percebeu que aquele costume era antigo daquela família. A filha mais velha, que atendia por Joaninha, trazia cadernos de anotações e recortes de jornais. Tão logo começou aquele serviço espiritual da família, as luzes ambientes se tornaram muito mais intensas. Profunda sensação de paz envolvia-me o coração. André Luiz, no mundo espiritual, ali na esfera espiritual, ele sentiu uma profunda sensação de paz em seu coração. Dona Isabel pediu à filha mais velha lesse uma página instrutiva e consoladora e, em seguida, algum fato interessante do noticiário comum. Ao que Joaninha atendeu, lendo pequeno capítulo de um livro doutrinário sobre a irreflexão e um episódio triste no jornal Leigo. Eles não tinham livros doutrinários como Jesus no Lar ou o Evangelho, poderiam ter o Evangelho. E aí, o costume dessa família, que está relatado aqui nos Mensageiros, é que eles pegavam um jornal, os Mensageiros de 1945, deixa eu até confirmar. Então, à época ainda existia o jornal impresso, existia ainda essa questão da 1944. Esse livro, esse relato, que isso não é uma história, não é ficção, aconteceu e é verdade. Esse relato que eu estou trazendo para vocês aqui aconteceu em 1944. Então, a família recortava um jornal, alguma notícia que tinha acontecido ali e trazia para o Evangelho. A primogênita de Isidoro, que revelava muita doçura e afabilidade, parecia impressionada. Tratava-se de uma jovem de bairro distante, vítima de suicídio doloroso. Assim que Joaninha terminou, Dona Isabel abriu um Novo Testamento, como se estivesse procedendo ao acaso. Mas, em verdade, eu via, André Luiz, no mundo espiritual, via Isidoro, que era o esposo da Dona Isabel desencarnado, no nosso plano, intervinha na operação, ajudando a localizar o assunto da noite. A seguir, fixou o olhar na página pequenina e falou: a mensagem, versículo de hoje, meus filhos, está no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu campo. Observei, então, um fenômeno curioso. André Luiz. Um amigo espiritual que reconheci de nobilíssima condição pelas vestes resplandecentes, colocou a destra sobre a fronte da generosa viúva. Aquele é o nosso irmão Fábio Aleto, que vai dar a interpretação espiritual do texto lido. Os que estiverem nas mesmas condições dele poderão ouvir-lhe os pensamentos, mas os que estiverem em zona mental inferior receberão os valores interpretativos, como acontece entre os encarnados. Nós estamos aqui encarnados. Nós recebemos a boa intuição, nós recebemos a influência dos espíritos que aqui trabalham. Nós estamos trabalhando aqui e eles estão trabalhando no mundo espiritual. E aqueles que estiverem numa sintonia, numa vibração,
conseguirão absorver mais. Mas aqueles que não tiver, vão receber também. De outra forma, mas também vão receber. As crianças recebiam a lição de acordo com as possibilidades mediúnicas da palavra materna, enquanto que a nós outros se propiciava o ensinamento com maravilhoso conteúdo de beleza. Não se admirem do fenômeno. Cada qual receberá a luz espiritual conforme a própria capacidade. Há muitos companheiros nossos aqui reunidos que registram o comentário de Fábio com mais dificuldades que as próprias crianças. Experimentam ainda grandes limitações. O Evangelho, Aniceto depois termina nesse capítulo, é o capítulo 35, chamado Culto Doméstico. Aniceto termina esse capítulo dizendo: o Evangelho dá equilíbrio ao coração. Olha a importância da realização do Evangelho no lar. O Evangelho dá equilíbrio ao coração. Quem de nós não necessita de equilíbrio? Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Jesus está lá em Mateus 18 e 20. Nós somos mais do que 2 ou 3 reunidos em nome do Cristo. E aqui Ele está no meio de nós. A prece tem ação poderosa quando todos os que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo, porquanto é como se muitos clamassem juntos em uníssono. O que nós estamos fazendo aqui, essa noite, é em oração, em união de pensamentos, com o mesmo objetivo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 37, item 15. Queridos amigos, o Evangelho no lar, ele pode ser escolhido o dia mais favorável da família, o horário mais favorável. Ele faz parte da área do atendimento espiritual da Casa Espírita, onde é subdividido em 8 áreas, e o Evangelho no lar é uma dessas. Em alguns relatos de qualificações, uma vez me deparei com um testemunho de uma pessoa que ela morava no Japão e a família não era espírita e ela era espírita. Ela realizava o Evangelho no lar antes de ir para o seu trabalho na segunda-feira, dentro do banheiro. A família não aceitava, então o local onde ela conseguia ter o contato com Deus era dentro do banheiro. Ela não infligia a família que tinha outra crença, ela não causava desequilíbrio, nem perturbação, então ela se recolhia dentro do seu banheiro. E se tratando desse país que eu disse a vocês, imagine o tamanho do banheiro. E ali ela realizava semanalmente o Evangelho no lar. Às vezes, nós estamos ainda no letargo da insonsa desculpa para a implantação do Evangelho em nossos lares. O Cristo nos deixou a lição. É necessário a realização do Evangelho no lar. Queridos amigos, agradeço de coração a presença, os ouvidos caridosos,
e que continuemos em prece. E vamos agora